Olá, estamos de volta com Frente a Frente, hoje à noite com o deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte. Aqui ao vivo nos nossos estúdios, nós trazemos para você também as notícias do dia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de quem falávamos no primeiro bloco, que aliás não é parente do deputado Felipe Maia, eles têm apenas a coincidência do sobrenome, e falávamos dele, e ele hoje reclamou do presidente Michel Temer. Ele foi reclamar das afirmações do ministro Torquato Jardim sobre a linha de comando da PM do Rio de Janeiro estar incrustada no crime organizado. Ou seja, está um pandemônio entre a bancada do Rio de Janeiro e o Palácio do Planalto. Tem gente pedindo a cabeça do ministro. Esse é mais uma crise entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou o senhor acha que dá para contornar? Embora ele não seja seu parente, vocês são aliados, eu sei que o senhor é muito ligado a ele, né? Está sempre ali na presidência da Câmara, ali como um dos principais conselheiros. Como é que vai ser essa para acalmar Rodrigo Maia dessa vez? Eu acho que o presidente Rodrigo Maia ele vai ter um papel institucional de presidente da casa. Agora, a bancada do Rio de Janeiro, ela está se sentindo ofendida com a declaração do ministro Torquato Jardim de que nós voltamos à Tropa de Elite, que é o filme que reporta de que a polícia do Rio de Janeiro e a classe política estaria incrustada na criminalidade, dando suporte e proteção à criminalidade. E isso talvez tenha sido uma colocação mal feita pela experiência que o ministro Torquato Jardim... depois, né? Numa nova entrevista ao Globo, ele reforçou todas as declarações dele, disse, olha, tem gente dizendo que ele cometeu sincericídio, né? Porque ele falou sobre um assunto que não era para ter falado assim, então, de forma tão aberta, mas a população está cansada também, né, deputado? Muita confusão naquele Rio de Janeiro, muita violência, que aliás está se alastrando pelo país. Onde é que vai parar isso? Como é que vai resolver esse problema, que virou uma crise política, uma crise econômica, uma crise de governança, uma crise social? Como é que resolve? Você tem um problema muito grave da criminalidade no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, algo em torno de 200 policiais foram mortos esse ano por bandidos. Só no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 118. Na semana passada, para entender a gravidade, existiu uma sessão solene de debate sobre a violência e a morte, a criminalidade contra policiais. No momento que estava havendo a sessão, foi morto o coronel da Polícia Militar assassinado, que agora estão começando a aparecer as razões pela qual ele foi assassinado. Ou seja, o Rio de Janeiro está, de certo modo, entregue à própria sorte. Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de ser deputado federal pelo Rio Grande do Norte, eu sou do Rio de Janeiro, tenho família no Rio de Janeiro, eu vou muito ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro voltou ao sentimento da população de ter medo aí às ruas. A criminalidade voltou para as ruas da forma que antigamente existia e que deu uma parada. Essa declaração do ministro, ela não vou dizer real, pelo contexto que ele colocou. Eu acho que não se pode levantar um falso e dizer que a classe política e a polícia militar está envolvida na criminalidade. Mas foi uma forma do ministro fazer um alerta da situação caótica. Agora ele comprou uma briga com uma bancada muito consistente na Câmara dos Deputados. Então, não é um problema fácil do presidente Michel Temer resolver. É muito difícil. E eu tenho informação, deputado, de que está nas mãos do presidente Michel Temer um levantamento feito por 3 mãos. O ministro da Justiça, o ministro da Defesa e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E neste documento tem uma relação completa ali e é fácil de entender. As comunidades, não só do Rio de Janeiro, né, elas têm ali um domínio na população local. E a comunidade do crime organizado ela é muito mais forte porque tem dinheiro e caixa 2 para fazer campanha. Elegem, né, através dessa força política, deputados. Quando o governador assume, ele tem que governar com os deputados, né? E é essa avaliação que está nas mãos do presidente. Inclusive, os ministros, esses 3 ministros,
foram à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo pedir uma espécie de lava-jato no Rio de Janeiro. Quer dizer, a coisa fica mais grave porque está documentado, né, essa avaliação. E o senhor mostra que realmente há ninguém sabe exatamente qual é a extensão, né? O Rio de Janeiro tem um problema grave. As favelas estão dentro da cidade. Dentro da cidade. Vamos dar 2 exemplos aqui. A Rocinha está dentro de São Conrado. Você passa ali, para quem conhece o Rio de Janeiro, você passa pelo Lagoa Barra, você passa ao lado, colado na Rocinha. Na entrada da Rocinha. Colado na Rocinha. Você passa do lado, assim, olhando a Rocinha a poucos metros. Se você vai pela Niemeyer, você tem o Vidigal, que também está ao lado. Você passa na porta do Vidigal. Morro Dona Marta. Morro Dona Marta. Então, o crime organizado está dentro da cidade. Diferente de São Paulo, por exemplo, que na cidade de São Paulo não estão ali dentro incrustadas as favelas, onde está o crime organizado, onde está o tráfico de droga, de arma. E também a questão geográfica, né? É muito difícil de subir um morro daquele. Geograficamente. Subindo, né? E aí eu não quero fazer coro ao ministro. Agora, uma coisa que despertou uma certa preocupação dentro do âmbito da reforma política é o modo do financiamento. Você hoje tem um financiamento público através do fundo eleitoral e do fundo partidário. Você tem a possibilidade de ter o financiamento pessoa física do candidato até o limite do cargo que ele ocupa. E você tem a possibilidade de doações pessoa física. Isso é uma coisa preocupante porque só os grupos organizados vão poder levantar fundos para fazer uma campanha. Igrejas, sindicatos e criminalidade. E o crime organizado. E o que me preocupa, e eu não quero aqui de jeito nenhum dar nome às pessoas, mas o discurso está pronto no plenário. O discurso está pronto, chama-se direitos humanos. Muitas vezes eu escuto discurso de companheiros que me parece que eles estão ali patrocinados pelo crime organizado, sob o manto de direitos humanos, em que não existe o bandido, existe o excluído da sociedade. Aquele que não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade que vossas excelências tiveram. Isso é um discurso, na minha opinião, muito perigoso que se faz por alguns companheiros, alguns colegas de Câmara dos Deputados, em que você não pode diminuir a idade criminal, reduzir a maioridade penal, você não pode ousar a propor projetos que tirem o saidão, que tirem a visita íntima, porque isso pode atingir os direitos individuais do cidadão, mesmo aquele que saiu no saidão, no feriado, e cometeu um crime, mas ele continua muitas vezes com esse direito. E se você tenta proteger o cidadão de bem que está em suas casas, não, você está aí indo de encontro aos direitos humanos. Se você quer revogar o Estatuto do Desarmamento, uma parte, um grupo de deputados são contrários, sobre um argumento que nós não podemos armar a população sob uma justificativa que isso iria aumentar o número de crimes cometidos. Eu concordaria com esta tese se o Estado brasileiro tivesse conseguido desarmar os bandidos, mas não conseguiram. Isso é fato, não conseguiu. E está aí o Rio de Janeiro, em que qualquer criança tem um fuzil, uma arma de uso restrito das Forças Armadas. Você vê assalto à farmácia com fuzil. Antigamente era uma faca, era um 38, hoje não. O crime organizado está tão bem equipado que eles se dão o direito de pegar um fuzil para assaltar uma padaria, uma farmácia. Está sobrando fuzil no morro. E a população de bem, o pai de família e mãe de família, não. Refém de um cenário caótico. Então, se tem que tomar cuidado nas eleições de 2018, porque mas o discurso está pronto no plenário. Como se defenderia ele com 38, se defenderia de um fuzil? É impossível. O presidente, vamos lá, houve avanços. Hoje, não é que vai tirar o fuzil, mas hoje você tem inclusive um avanço, hoje se tornou, o presidente sancionou o projeto de lei que torna crime hediondo o porte
de uma arma restrita das Forças Armadas, como é o caso do fuzil. Então, você já começa a aumentar a pena daqueles que forem pegos com o fuzil. Eu não estou, nem eu, nem ninguém estamos defendendo a possibilidade do cidadão pegar um fuzil. Mas o que existe hoje é o fator surpresa. Hoje não existe fator surpresa. O bandido tem certeza que vai entrar na sua casa e você não estará armado. Quase, né? Não é bem certeza. Não é bem certeza, mas é uma quase. exceção da exceção da exceção. De que de ele encontrar vai tentar roubar o seu carro, ele vai tentar roubar o seu comércio, ele vai tentar entrar na sua casa e você não estará armado. Principalmente dentro da sua casa, não. Dentro do seu lar, você pode ter uma arma, se você tiver o registro, para proteção pessoal. Agora, na rua, você não tem. A não ser que você tenha um porte de arma e hoje está cada dia mais difícil, pelo que me consta, se obter um porte de arma ao cidadão. Então, o cenário, ele é bastante preocupante e eu volto àquela colocação que nós tivemos aqui quando estávamos falando do Rio de Janeiro. Eu tenho receio, diante das dificuldades de um financiamento de campanha e da possibilidade de você financiar pessoa física através do crime organizado querer estender os seus limites para dentro do Congresso Nacional, Já que fez isso nas câmaras de vereadores, né, em várias cidades aí, né, com a última eleição. Eu não posso dizer quem é e quem não é patrocinado pelo crime organizado, mas é uma coisa muito preocupante, porque quem faz as leis, ou quem não faz as leis, quem não aprova as leis, é o Congresso Nacional. Se eles partirem para dentro do Poder Legislativo Federal, eles vão ali ter o domínio de pautas que são positivas e aguardadas pela população brasileira. Você colocar uma consulta pública sobre Estatuto de Armamento, redução da maioridade penal, uma série de projetos, eles vão acabar se posicionando diante de um discurso que você escuta o oposto de algumas pessoas na Câmara dos Deputados. E eu fico bastante preocupado com algumas linhas que são... Não é isso que está fazendo com que Jair Bolsonaro tenha uma preferência no eleitorado? Provavelmente sim. O discurso dele é bandido bom e bandido morto. Provavelmente sim. A melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É um discurso extrema-direita. O deputado Jair Bolsonaro, ele representa a extrema-direita brasileira. Nós vamos mensurar nessa eleição em 2018 qual é o tamanho da extrema-direita. Inicialmente, eu diria que 2018 é uma eleição totalmente imprevisível, mas neste momento quem está em segundo lugar em todas as pesquisas de opinião pública presidente é o deputado Jair Bolsonaro nesse discurso. De segurança pública, basicamente, de segurança pública. Olha só como esse assunto é importante. Várias perguntas aqui. Aí a pergunta é o que o Congresso pensa em fazer para tomar medidas mais duras contra os bandidos e como construir novos presídios, se o dinheiro já foi gasto para construir novos estádios de futebol. As perguntas são mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Como que o Congresso vai enfrentar esse cenário? Através de uma pauta da segurança pública que, como nós falamos agora há pouco, a princípio estava essa semana seguinte ao feriado proposta. O presidente Rodrigo Maia iria trazer projetos ligados à segurança pública para a discussão e aprovação pelo plenário. Então, eu acho que nós temos que avançar. O senhor tem projetos nesse... Tem alguns projetos, alguns que tentam, inclusive, proteger as escolas. Eu tenho um projeto, por exemplo, que aumenta a pena para crimes ocorridos dentro de instituições de ensino, de escolas, bem como a 1.000 metros em torno de uma escola, para proteger exatamente aquela abordagem. Será que o bandido pensa nisso, quando ele vai cometer um crime? Fala, Não, isso porque aí a dá 10 legislação anos... é muito beneficente. Não, mas assim, será que ele pensaria, isso aí dá 10 anos eu vou cometer, não, 15 anos eu vou, de onda, eu não faço isso. Será que pensa isso? Nós teríamos que mexer na legislação no tocante à redução das penas, à flexibilização das penas, a essa saída, conhecida como saidão,
as visitas íntimas, onde ele manda o comando para fora. Isso é um projeto, vai resolver o problema da segurança pública? Não. A legislação está boa, tem que ser aplicada. Ela tem que ser aplicada. Quem for condenado a 15 anos tem que efetivamente cumprir. Cumprir e enrijecer um pouco mais. Assim. Você me perguntar, esse projeto que o presidente sancionou de tornar crime hediondo o porte do fuzil, eu acho que o bandido que vai assaltar a farmácia, ele vai deixar, não vou levar o fuzil, não, vou levar o 38, não, ele vai continuar com o fuzil. Apenas o crime será tipificado como hediondo e será tratado na esfera penal como crime hediondo com um nível de penas mais rígidas. A Vera Lúcia de São Paulo, obrigado, Vera Lúcia Lopes, ela pergunta aqui, por favor, faça um comentário ao deputado, como nós brasileiros vamos fazer para irmos às urnas com tantos corruptos na política, que é outro lugar comum, né? Vamos lá. A desistência. Vera Lúcia, deixa eu, antes de responder sua pergunta, responder a outra pergunta aqui que foi feita. Como é que a gente vai construir presídios? Nós não temos dinheiro para construir presídios. Mas se nós nos vestirmos de uma camisa liberal, nós podemos fazer parceria público-privada para a construção de presídio e administração de presídio, dentro de regras rígidas, onde a empresa privada ela vai topar construir o presídio e administrar o presídio. Onde houver fuga, existe a redução da remuneração dela. Onde houver celulares ou armas dentro do presídio, você vai tirar uma parte da remuneração do presídio. Com este modelo, eu garanto que a realidade dos presídios seriam muito melhores do que a que existe hoje. Antônio Anastasia começou esse projeto lá em Minas, conseguiu construir presídios em parceria, mas a gente já percebe que no Amazonas as parcerias foram recheadas de denúncias, né? Isso teria que ter aí uma fiscalização grande para... Isso que eu disse. Poder levar algo dentro de regras claras. A corrupção Ou seja, tem que mal... regulamentar isso no Congresso ou o próprio governo pode fazer essa regulamentação? Qualquer intenção de um Brasil ou de um país melhor, você tem que tirar a corrupção. Tem que tirar a corrupção. Com corrupção nada funciona. Nada no Brasil funciona. A corrupção é um mal que tem que ser extirpado pelo eleitor, pela Vera Lúcia. Já caiu a ficha da política em relação a isso? Porque o que a gente ouve de historinha, que ainda tem gente pedindo propina, aqui em Brasília mesmo. Outro dia, um empresário comentava numa festa que os deputados distritais pedem 10% para liberar dinheiro para as obras das emendas que eles apresentam ao orçamento. Quando é dinheiro federal, não tem propina, mas quando é dinheiro local, de emenda ao orçamento local, aí tem propina. Como é que é isso? Quando é que vai cair a ficha da classe política? Eu acho que, vamos lá, não é quando é que vai cair a ficha da classe política, é quando vai cair a ficha dos corruptos, dos bandidos, porque a classe política não pode ser generalizada. Agora vamos tratar quando é que vai cair a ficha dos bandidos. Eu imagino que já tivesse caído, até porque o que continua sendo corrupto, ele tem muita coragem, porque ele será preso, ele será entregue. Será que tudo que nós estamos vendo ao longo desses meses já nos deixou claro de que não adianta correr, que vão lhe pegar, o corrupto vai ser entregue pelas delações? A história de Gedel Vieira Lima, né? Em plena Lava Jato, ele continuava com um apartamento com 51 milhões de reais dentro. Quer dizer, qual é e o discurso de não tem que acabar a corrupção. Como é que pode isso? Eu acho que o eleitor, e eu acho que a Vera Lúcia foi que fez a pergunta, como é que a gente vai... Construir Não, os presídios foi uma pergunta anterior. Como é que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Através de uma eleição. Aí eu acho que está na mão do eleitor. Nós estamos vendo um cenário muito claro de tudo que tem acontecido no Brasil. A gente não pode criminalizar a todos que estão... Eu entendo que hoje a classe política, eles estão quase que 100% entrando dentro de uma nuvem. Sairão os de bem, ficarão os corruptos. Então, acho que a população não deve fazer um juízo de valor precipitado, mas deve sim avaliar, afinal de contas nós estamos aí há um ano de eleição, em um ano você consegue tirar a sua convicção de que se o seu candidato é uma pessoa de bem ou não, se ela tem serviços prestados ou não, se os indícios mostram
que se aquela pessoa prevaricou ou não, e votar corretamente. Está na mão do eleitor a decisão. Não cabe. Essa decisão não é. A nossa telespectadora Vera Lúcia, ela coloca como se fosse uma decisão do Congresso. Não é uma decisão do eleitor. É o eleitor que vai colocar dentro da Câmara os 513 deputados, os 81 senadores, os 27 governadores e um presidente da República. Então, se o povo souber escolher corretamente o seu representante em 2018, nós começaremos 2019, espero eu, como um deputado que, ao chegar à Câmara, entendeu que nós convivemos com todos, mas nos aproximamos de muito poucos, que nós teremos uma Câmara melhor do que a legislatura passada. É uma boa expectativa. Olha, está dizendo aqui, eu sou avô amigo do Felipe Maia, pergunta sobre os estados da federação, se eles são os maiores, se eles são responsáveis pela demora da reforma tributária. Rapidamente nós já vamos para... Não, quem está fazendo um grande trabalho o senhor identifica é o deputado esse Raul. amigo, avô, não fala o nome. Ah, avô... Amigo deve ter vários, né? Tem. Mas tem um que é o vovô, que é um amigo do kitesurf. Talvez seja o amigo. Mas os estados grandes é que impedem a reforma tributária? São os estados ricos. Os estados ricos. Não há solidariedade no Brasil. Ontem, por exemplo, e aqui eu vou apanhar muito dos mineiros e dos capixabas, ontem nós aprovamos na pauta a extensão dos recursos da Sudene para uma parte do semiárido de Minas Gerais e do Espírito Santo. A Sudene ela foi criada para socorrer os estados pobres do Nordeste, que estão distantes dos grandes centros, como é São Paulo, e que pagam frete maior. Então, você precisa dar subsídios para as empresas, para as fábricas, para se instalarem no Nordeste. Ontem foi estendida uma parte, alguns municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, que estão mais próximos do Nordeste, mais próximos de São Paulo ou dos grandes centros. Então, no momento em que você quer avançar numa discussão da reforma tributária, não tenha dúvida que os estados grandes, consequentemente ricos, eles são os responsáveis pelas maiores dificuldades de se avançar numa discussão e numa aprovação da reforma tributária consistente. Quem pode falar da última palavra é o deputado Raul, que é o relator e que tem visitado todos os estados da federação para debater a sua reforma tributária. E ele está prestes a apresentar o seu parecer. O deputado Felipe Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, é que está aqui hoje falando de política no Frente a Frente. Você sabe que política é que define a sua vida. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.